turma, tudo bem? Agora a gente vai trabalhar um pouco sobre as propriedades dos radicais, né? Então, propriedade do radical. Para a propriedade do radical, a gente vai trabalhar com 4 propriedades, né? No momento, a gente vai trabalhar com 4. Se der tempo, eu creio que a gente chega na 5ª propriedade. Vamos tentar. Vamos ver, né? Então, vamos lá. Para o radical, né, nós vimos que eu tenho a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quinta, a raiz sexta, é isso? Então, nas suas propriedades, né, do radical, né, onde eu tenho raiz enésima de A, onde o nosso A, né, que a gente acabou de ver, é o nosso radicando. No caso, se eu falo de uma raiz quadrada, é o número que eu vou tirar a raiz quadrada, né? E o nosso n, eu chamo de índice do radical. É o nosso índice do radical, né? Agora a gente vai estar aplicando algumas propriedades nesse radical, né? Então vamos lá. A nossa primeira propriedade, ela trata um pouco da solução do radical propriamente dita, né? Aquela soluçãozinha que a gente já fez por fatoração, certo? Então, a primeira propriedade, ele diz o seguinte: se eu tenho uma raiz enésima e o meu radicando está elevado a mesma valor da raiz, do índice da raiz, meu expoente, ó, tem o mesmo índice, eu posso dizer que a raiz será o próprio radicando, né? É o próprio A, que a gente viu quando a gente fatorou os númerozinhos lá no exercício. Então, caso eu fatore, né, e dê o expoente igual ao índice, acabou-se meu exercício, não tenho mais o que fazer. Lembrando que esse número A, esse número que eu representei por A, ele vai ser um número que pertence ao conjunto dos reais, positivo, né? Positivo. O nosso N pertence ao número dos naturais, né? Naturais, por que natural? Porque eu não tenho índice de raiz negativa. E esse N, ele precisa ser maior que zero. Eu não posso ter um número menor que zero, né? Pablo, mas você disse que a raiz menor é raiz quadrada maior que zero, então eu posso dizer também, né? Eu vou tirar esse zero para facilitar, maior que 1, né? Maior que 1, já que não pode ser 1, maior que 1, né? Então vamos lá. Eu tenho que A e R eu chamo de número real, né? É o conjunto dos números do número real. E N é o conjunto dos números natural, onde eu só tenho número positivo, certo? Então ele diz o seguinte: quando, na primeira propriedade, quando o expoente for igual ao índice, né? Basta cortar. Vamos ver aqui um exemplozinho. Ó, por exemplo, vamos ver aqui, ó, esse exemplo. Raiz quadrada de 4, né? Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, todo mundo sabe que é igual a 2. Mas se eu fatorasse o número 4, eu teria que raiz quadrada de 2 elevado a 2. Percebam, o expoente e o índice são iguais. Então, aqui eu faço o quê? Corto. E aí, eu tenho que 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, é 2, né? Vamos aqui a outra situação. Vamos a outro exemplo. O caderno está saindo do lugar. Vamos lá. Outra situação bem tranquila. Ó, raiz quinta
raiz quinta de 32. Essa também a gente já fez, né? Se a gente fatora o número 32, naquele processo que a gente aprendeu lá atrás, fatorando aqui, eu tenho raiz quinta de 2 elevado a 5. Eu não vou fazer a fatoração, porque a gente já fez. Então, corta aqui, cortou aqui, né? Cortou o expoente com o índice, ou dividiu o expoente pelo índice, eu tenho 2. Então, raiz quinta de 32 é 2. Pablo, isso ele já deu para a gente elevado. Aí matou a pau. Por exemplo, raiz quarta de 3 elevado a 4. Ó, que moleza, né? Raiz, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas cortar. Cortei. 3. Pronto. Acabou meu exercício. Aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar outro número. Raiz cúbica de 10 elevado a 3. Que na maioria das vezes não vai vir assim, né? Vai vir para a gente fatorar. É só para a gente entender aí como é que fica. Ó, cortei. 10. Então, essa é a nossa primeira propriedade, né? Bem tranquila, bem facilzinho. Então, agora a gente vai aqui para a nossa segunda propriedade. Segunda propriedade. A nossa segunda propriedade, ela diz o seguinte para a gente, né? Que eu posso dividir o índice e o expoente para simplificar o meu radicando, né? Aliás, o meu radical, que é o índice. Então, vamos lá. Essa propriedade ela vai auxiliar, né, a simplificação do meu radical. Então, vamos lá. Essa propriedade ela diz o seguinte, ó, se eu tenho a raiz enésima de A elevado a M, e eu quero simplificar isso aqui, né, eu posso usar um número que divida o M e o N ao mesmo tempo, para poder simplificar. Então, aqui, eu poderia ter a seguinte situação. Raiz enésima, né, de A elevado a M, só que eu posso inserir um número que faça a divisão dos dois, tanto do nosso índice quanto do nosso expoente. Perceba que eu peguei o mesmo número para dividir os dois. Eu não posso pegar números diferentes, certo? Para dividir os dois. E aí, eu vou fazer o quê? Simplificar o meu radical. Beleza? Vamos aqui a um exemplozinho bem prático. Ó, um exemplo bem prático aqui. Vamos lá, vamos pegar aqui. Ó. Raiz oitava de 10 elevado a 4. 10 elevado a 4. Como é que eu posso simplificar isso aqui? Como é que eu posso simplificar? Eu vou pegar e vou dividir, certo? O expoente e o índice pelo mesmo número. E aí, como é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aqui e vou dividir por 2. Então, aqui eu também vou dividir por 2. E aí, eu vou ter raiz 8 dividido por 2, 4. 10 elevado a 4 dividido por 2, 2. Percebam que agora eu tenho raiz quarta de 10 elevado a 2. E isso eu ainda posso simplificar mais uma vez, né? Percebam que eu posso simplificar mais uma vez. Então, eu vou simplificar aqui por 2 de novo. Eu vou ter 4 por 2, vai dar 2. Então, veja que minha raiz oitava se tornou na raiz quadrada. E 10 dividido por 2 vai dar 1. Então, eu tenho 10, raiz quadrada de 10, certo? Então, aqui, vamos lá. Outra situação aqui, ó. Outra situação que a gente pode ter. Raiz sexta,
né, de 10 elevado a 4. Percebam, eu tenho 6, que é um número par, 4 também é um número par, porém, eu não consigo dividir, né, 6. Eu consigo dividir por 3, mas 4 eu não consigo por 3. Então, eu consigo dividir por 2 o expoente e o índice por 2. Então, vamos lá. 6 dividido por 2 vai dar 3, né? 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, eu tenho 10 elevado a 2. Pronto. Simplifiquei meu radical. Não tem mais como executar nenhuma simplificação aí. Vamos ver outra situação. Veja que eu não mexi no meu radicando. Mas aí eu tenho essa situação aqui. Raiz, vamos colocar aqui de índice 20 elevado a 2, 2 elevado a 5, né? 2 quintos. 2 quintos não. Expoente 5, né? 2 elevado a quinta potência. Quinto é fração. Vamos lá. Eu posso simplificar aqui 20 por 2, por 4, por 10, mas o meu 5 só vai por 5. Então, como o meu 5 só vai por 5, por 5, por 5, e aí eu tenho minha nova fração, que vai ser raiz quarta de 2, né? Porque 5 dividido por 5 vai dar 1, e 20 dividido por 5 vai dar 4. Beleza? Vamos para a próxima situação aqui. Continuando, né? A gente parou aqui na raiz de índice 20, né? Com radicando 5 elevado a 5. Simplificando, nós conseguimos raiz quarta de 2, né? Então, vamos lá. Beleza. Opa, tá caindo tudo aqui. Outra situação que a gente pode estar apresentando aqui seria uma situação bem simples. Ó, raiz, vamos colocar aqui, deixe-me ver, raiz elevado a 12 por, vamos botar aqui 32. Pronto, 32. Vamos ver se vai dar aqui. Percebam que eu não tenho expoente. Então, quando a gente fatora o 32, né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu vou ter raiz de índice 12 e 2, como é 32, elevado a 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32, elevado a 5. Pronto. Simplifiquei o meu radicando, ó. Simplifiquei meu radicando. Mas percebam que eu não consigo simplificar o expoente e o índice. Então, se eu não consigo simplificar, parei aqui, né? Não tenho mais o que fazer lá na frente. Vamos agora para a nossa terceira propriedade. Terceira propriedade. Vamos lá. Terceira propriedade, né? Nessa terceira propriedade, ele diz o seguinte aqui para a gente. Ó. Ele diz o que para a gente? Eu vou trabalhar com raiz de uma raiz, certo? Então, eu vou trabalhar aqui com a raiz de índice M, raiz de índice N e o radicando nossa letrinha A. Então, quando eu tenho raiz de uma raiz, né, eu vou ter a seguinte situação. Para simplificar essa situação aqui, eu tenho apenas um número aqui dentro. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os dois índices. Então, M vezes N, raiz de A.
Então, essa é a nossa terceira propriedade. Raiz de uma raiz, né? Quando eu tenho apenas um número, apenas um radicando, que é o nosso A, eu vou multiplicar os índices. E aí eu tiro a minha raiz, certo? E aí eu tiro minha raiz quadrada, ou raiz cúbica, ou o que for, certo? Então vamos lá, vamos ver aqui um exemplo, ó. Vamos ver aqui, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, pra gente pegar um espaçozinho aqui, vamos lá, agora sim, agora eu consegui um espaço, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó, raiz cúbica da raiz quadrada de 64. Pronto. Beleza. Vejam, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3. Então, eu tenho raiz 3 vezes 2, 64. Correto? 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho raiz sexta de 64. E aí tá mole, né? Se 32 foi 2 elevado a 5, eu tenho que 64 vai ser 2 elevado à sexta potência. Então, aí, ó, voltou para a primeira propriedade. O que é que eu vou fazer agora? Já que voltou para a primeira propriedade, eu vou cortar 6 com 6 e o resultado aqui será apenas o nosso 2. Pablo, e se não conseguir tirar essa raiz? Não conseguiu? Parou por ali meu exercício. Não tem problema nenhum, parou ali, certo? Vamos ver aqui uma nova situação, ó. Ver se a gente consegue ou não tirar a raiz, ó. Por exemplo, raiz quinta da raiz cúbica de 4. Ó, como é que vai ficar aqui? Multiplica-se os índices. Vamos fazer logo direto. 5 vezes 3, 15. Raiz, a 15ª de 4. Então, eu não consigo tirar essa raiz aqui. Beleza? Não consigo, certo? Então, vamos aqui para mais uma situação. Eu vou colocar aqui, que a gente tem espaço ainda. Vamos pegar aqui duas raízes sendo quadradas. Ó, raiz da raiz quadrada de 13. Né? Eu não tenho raiz quadrada de 13. O que é que a gente faz? Multiplica-se os índices. Então, ó, 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho raiz quarta de 13. Pronto, acabou aí. Não tenho mais nada para fazer na terceira propriedade. Certo, agora vamos para a quarta propriedade. Dá uma viradinha na folha aqui, né? E vamos aqui para a quarta propriedade. Opa, vamos arrumar aqui tudo direitinho, bonitinho. E vamos lá. Deixa eu organizar aqui. O negócio está aparecendo meio torto. Vamos lá. Quarta propriedade, né? Vamos aqui. Assim mesmo. Vamos embora. Então, aqui eu tenho a nossa quarta propriedade. Acho que vai dar tempo de entrar na quinta, viu? Na nossa quarta propriedade, ele diz o seguinte: se eu tenho a multiplicação de 2 ou 3 radicandos dentro de uma única raiz, eu posso escrever esses números fora, né? Cada um com seu radical. Vamos ver como é que fica. Raiz enésima de A vezes B. Olha. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso escrever raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Posso escrever separado, ó. Separado. Ok? Separadozinho, ó. E aí eu vou tirar a raiz quadrada, a raiz cúbica. O que ocorrer, eu vou tirar aqui. Raiz quadrada de A, de 9. O número que ocorrer é o número que eu vou estar retirando a minha raiz. Certo? Então vamos lá. Vamos aos exemplos. Vamos lá, galera. Vamos lá.
Por exemplo, ó, eu tenho aqui raiz quadrada de 4 vezes 9. Ó, raiz quadrada de 4 vezes 9. O que é que a gente pode fazer? Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 9. E aí, né? E aí eu posso tirar a raiz. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. 2 vezes 3, 6. Ah, Pablo, isso está muito óbvio, muito fácil. Porque eu poderia fazer 4 vezes 9, 36, raiz quadrada de 36, 6. Mas e quando ocorrer um número que você não tenha raiz quadrada? Então aí ele já vai lhe ajudar a simplificar essa raiz, né? Por exemplo, ó, raiz quadrada de 75, ó, eu já dei junto. A raiz quadrada de 75 eu não tenho, mas eu sei que 75 é 25 vezes 3. Olha, 25 vezes 3, vamos tirar a prova, né? 5 vezes 1, 15, vai a 1. 5 vezes 2, 6 com 1, 7. Então dá 75. Pela quarta propriedade, eu posso escrever raiz quadrada de 25, olha, vezes raiz quadrada de 3. Olha, se ligou aí? Viu aí como é que está o negócio agora? Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 3, não tem. Fica dentro da raiz. Pronto. Simplifiquei. Então, pode acontecer dos dois números terem a raiz e pode acontecer dos números não terem raiz. Por exemplo, ó, se eu tenho aqui raiz quadrada de 25 vezes 4, isso aqui eu já posso fazer direto, né? 25 vezes 4 vai dar 100, raiz quadrada de 100 é 10. Mas aplicando a quarta propriedade, vamos ver como é que fica. Raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 4, 2. 5 vezes 2, 10. Beleza, minha galera? Tudo certinho? Tudo na paz? Beleza pura, não é isso? Então, vamos ver outra situação aqui, ó. Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver aqui. E se a gente pegar aqui um número que tem raiz, outro não tem, a gente já colocou. Vamos ver aqui outra situação que eu posso explicar para vocês. Raiz quadrada de 33. Ó, raiz quadrada de 33. Como é que a gente pode escrever isso aqui? Raiz quadrada de 3 vezes 11, né? Beleza. Aplicando a quarta propriedade, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 11. Beleza. Tem raiz? Não. Parou aí, certo? Então, meu exercício, minha atividade, meu exemplo da quarta propriedade parou aqui. Beleza? Tranquilão, não é isso? Então, agora a gente vai tentar aplicar a quinta propriedade, né? Quinta propriedade. Beleza. A quinta propriedade é bem tranquilinha também. Nessa quinta propriedade, nós vamos aplicar o processo de razão. Razão, galera. E o que é razão? É a divisão entre dois números. Então, eu tenho raiz enésima de A sobre B. A raiz enésima de A sobre B, né? Opa, vamos organizar aqui que ficou meio troncho. Raiz enésima de A sobre B é a mesma coisa que raiz enésima de A sobre raiz enésima de B. Então, se você prestar atenção, essa propriedade aqui vai recair nessa aqui, na 4, porque eu posso separar os radicais, tiro a raiz de quem tem, e quem não tem, eu deixo sem raiz.
Perceba que o nosso índice, que é o N, eu não mexi nele. Eu não vou alterar o meu índice. Beleza? Beleza pura? Então, o que é que essa propriedade pede para a gente fazer, a quarta propriedade? Ele diz que eu posso... Ó, o terremoto de novo. Eu posso separar os radicais, né? Cada um com seu radicando, cada qual com seu cada quem. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. Para o nosso primeiro exemplo, eu vou pegar aqui raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 9. Ó, já dei separado, né? Já dei separado. Então, aqui eu posso tirar a raiz de 25, que é 5, e posso tirar a raiz de 9, que é 3. Beleza? Pablo, e se viesse todo mundo dentro de uma raiz? Raiz de 25 sobre a raiz de 16. O que era que a gente ia fazer? Escreve cada um com sua raiz. O índice é 2, então vai ser raiz quadrada para o 25 e raiz quadrada para o 16. Raiz quadrada de 25, 5, raiz quadrada de 16, 4, né? E aí eu tenho a raiz quadrada da quarta propriedade. Pablo, isso só acontece quando é raiz quadrada? Não. Qualquer raiz, seja ela de índice 3, 4, 5, 6, qualquer raiz eu posso estar aplicando essa situação. Pablo, e quando não tem raiz? Aí você para, não precisa resolver. Ó, raiz cúbica de 3 sobre 7. Raiz cúbica vai ficar o quê? Raiz cúbica de 3 sobre raiz cúbica de 7. Tem raiz cúbica? Não. Parou aqui. Então, parei aqui o meu exercício. Beleza? Vamos mais um aqui para a gente fechar as propriedades e partir para a nossa atividade. Vamos lá. Vamos pegar uma que tenha e não tenha no outro para ver como é que a gente faz. Por exemplo, raiz quinta de 32 sobre 10. Olá, escrevendo separadozinho, numerador, raiz quinta de 32, denominador, raiz quinta de 10. Raiz quinta de 32, a gente já sabe que é 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho 2, né? E raiz quinta de 10 não tem, então permanece aqui. E isso aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção para vocês, para essa situaçãozinha aqui, né? Isso aqui vai ser um assunto que a gente vai estudar lá na frente, não é agora. Certo? Deixa eu puxar uma seta aqui. Isso aqui, né, é um assunto que a gente vai estudar lá na frente, que vai se chamar racionalização de radical. Certo? Então vai ser o que? Racionalização. Mas nós não vamos estudar agora, certo? Isso aqui eu vou ter que racionalizar. Eita, Pablo, mais um assunto, mas fiquem tranquilos que é bem fácil, né? A gente não vai poder deixar, agora a gente vai deixar o radical aqui embaixo, né? Mas lá na frente a gente não vai poder deixar, a gente vai aprender a tirar esse radical daí. Beleza, galera? Então, por hoje é só, certo? Vou passar agora uma atividade para vocês e depois a gente vê as correções. Um forte abraço, espero que tenham entendido aí tudo direitinho, beleza? E transcrevam para o caderno de vocês, como sempre eu falo, toda essa explicação. Após a explicação, vocês vão transcrever o exercício que eu vou passar, ok? Forte abraço.